Para quem não me conhece, sou Gisele, fisioterapeuta, tenho formação em osteopatia. Eu estudo há mais de 15 anos, né, desde a formação da fisioterapia e as formações continuadas dentro da osteopatia e também dentro da formação Pilates. Meu público-alvo sempre foi patologias da coluna, desde o começo, essa abordagem integrativa, como deve ser levado em consideração um sistema do corpo de funcionamento, de complexidade. Vai falando para mim se o áudio tá bom, como é que tá aí, o áudio, o vídeo, se está travando ou não, vocês estão me escutando bem, para a gente não perder nenhuma informação aí do nosso evento sobre construindo resultados no Pilates. Acredito que a maioria que está participando tem a formação, ou já tem um conhecimento prévio, ou já atua dentro da área Pilates também, anexado à fisioterapia, anexado à educação física. Somos profissionais do movimento, então toda essa logística envolve esses conhecimentos, né, anatômicos, fisiológicos e biomecânicos. Vai pontuando para mim aí se o vídeo tá bom. Como é que tá aí a gravação? Então, como eu havia me apresentado, eu já estudo dentro da área de fisioterapia, dentro da área osteopática, dentro da área de formação, da linha metodológica Pilates, né? Minha formação foi lá em 2016, o meu primeiro contato com o método Pilates sob via de formação, e desde então eu atuo dentro do consultório e dentro dos estúdios. Hoje eu tenho, depois de 2020, 2021, na transição ali da pandemia, meu estúdio próprio, onde eu gerencio também uma equipe. Então, não é só a gente entender do meu método, mas também entrar num campo de investimento empresarial. Então, hoje eu tenho meu espaço aqui em Sorocaba, tenho mais 4 profissionais trabalhando junto comigo, dentro dos atendimentos Pilates. E há 9 anos eu me dedico à formação de pessoas. Então, há 15 anos eu já estudo a fisioterapia, a osteopatia e Pilates, mas há 9 anos eu dedico também essa parte didática, acadêmica, diretamente na formação para esses novos instrutores de Pilates. Junto com o Grupo VOL, que já tem 5 anos que eu estou dentro desses treinamentos aí, de formação pelo Grupo VOL, e também outros workshops, eventos, mentorias à parte, mas tudo construindo um raciocínio de formação. Me fala de onde vocês são, se são daqui de Sorocaba, da cidade onde eu estou, ou se vocês são de outra cidade, onde me conheceram, se foi por aqui, pelo Instagram, ou se foi por outro caminho, já teve contato comigo em outras formações, em outros eventos, cursos, para a gente poder situar aqui como é que a gente vai fazer a nossa organização de hoje. Bom, para quem está hoje, obrigado por estar nesse evento ao vivo. É uma noite muito especial sobre essa construção de raciocínio, tudo que a gente pode levar como abordagem metodológica para os nossos pacientes, clientes, e evoluir na carreira. Né? Esse evento, esse já é o segundo evento produzido por mim, pela minha equipe, né, que dá esse suporte também aqui, que fala muito sobre o método e também fala sobre essa formação profissional. O método Pilates, ele é um caminho de atendimento, de entrega, de cuidado, de reabilitação e de performance. Então, os profissionais do movimento estão realmente ganhando espaço dentro do método. E tudo que eu tenho para mostrar aqui já vem de uma caminhada, já vem de uma jornada de conhecimento, né, de várias formações e de contatos aí também de atuações aqui online e também de atuações presenciais. Então, dentro desse primeiro, hoje a gente vai abordar tanto a teoria, e vai sair um pouquinho da teoria e mais para a prática. Algumas lives a gente ficou pontuando umas respostas em relação à aplicação do método, né?
base de movimento, avaliação. Então, a gente pontuou vários requisitos práticos de atendimento. Também abordamos parte teórica de conhecimento, para que a gente tenha também esse engajamento entre a teoria, a ciência e parte de aplicação, muito importante para o nosso trabalho, diretamente. E dentro desse conceito, eu estou aqui para apresentar para vocês que há a possibilidade da gente aprender cada vez mais rápido se a gente tem um direcionamento, se a gente tem um mentor, se a gente tem uma orientação. Então, a estrutura que é ofertada dentro de formações do método Pilates, tanto contemporânea quanto clássica, não está aqui para discutir quem está certo, quem está errado, mas dentro das formações, são muito rápido o conceito, e muito rápido também os fundamentos sobre via de aplicação. Então, aqui eu estou para mostrar para vocês que a gente consegue evoluir 2 anos e 70 dias usando uma mentoria, né, usando um curso que, além da formação, vem como anexo para consolidar toda essa estrutura de atendimento, para que realmente cause resultados concretos com seus clientes, pacientes. Uma coisa que eu observo bastante é a insegurança no início da carreira, essa consciência de que eu preciso estudar mais, mas não sabe por onde começar, não sabe qual é o caminho a ser seguido. Então, foi pensado essas lives, esse evento, direcionando vocês a esses atendimentos como via segura. Te dar embasamento, saber como estudar, um roteiro, para que, quando chega no atendimento, isso não se torne um desafio tão absurdo como está sendo, como eu vejo que muitos clientes de formação, alunos de formação, têm essa dificuldade no início da carreira, como montagem de aula, como estrutura de movimento, protocolos direcionais, o que eu faço quando alguém chega com muita dor. Então, trazer essa segurança, te garanto que sozinho a gente consegue estudar, mas isso poderia levar anos e anos nessa concepção de estudar sozinho, um roteiro. E quando a gente tem uma orientação, a gente começa a realmente focar em detalhes práticos que tenham resultados diretamente com o nosso cliente. Então, foi feito nessa origem todas essas lives e também toda essa formação aí. O que a gente tem vivido bastante, o que chega até mim, são essas seguintes dificuldades. Veja se para vocês isso faz sentido. As dificuldades em relação, dúvidas se a aula está bem montada, ou se é só uma sequência aleatória, solta, sem entendimento de base de movimento, sem conexão com a estrutura dos exercícios. Repete sequência pronta por insegurança, então sempre fica com as mesmas aulas ou com os mesmos repertórios de movimento. Trava para adaptar no match, nos aparelhos, adaptar um movimento, dar estrutura de regressão, de progressão, saber qual é o movimento ali anatômico, biomecânico sendo respeitado. Medo de piorar dores dos alunos, né, de não saber fazer uma abordagem clínica diretamente. E essa insegurança também gera muita insegurança para o cliente. Quando o profissional não tem segurança de atender alguém com uma lesão, com uma disfunção, com uma queixa, com uma dor, e normalmente vem dores crônicas, né? Não é só dor aguda naquele momento de um trauma direto, mas de uma cronicidade degenerativa, tem muito medo de piorar essa dor. Então acaba se limitando a um repertório talvez um pouco simplista nessa abordagem. Dificuldade de explicar o porquê das escolhas dos movimentos, ou seja, não tem critério de escolha dos exercícios, porque não entende de um fundamento, não entende da base, e aí fica mais difícil realmente construir todo esse mundo de evolução dentro da metodologia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para quem está aqui participando. Se tem algumas dúvidas e algumas partes de dificuldade, de inseguranças, o que mais pega para vocês em relação a esses atendimentos? Na sua rotina de atendimento. Comente aí para que a gente consiga entender qual é a maior dificuldade de vocês na abordagem a esses clientes ou esse início de carreira, né? Além da formação base, na educação física ou físio, e também nesse início aplicando a metodologia Pilates nos atendimentos. Qual é a maior dificuldade de vocês? Dúvidas sobre roteiro de aula, sobre montagem, como adaptar, como regredir, progredir movimento,
Se tem segurança em protocolos direcionais, se envolve um caso clínico, tem dificuldade na avaliativa, o que eu vou avaliar, em qual momento essa avaliação é bem-vinda, é só no início que eu avalio, ou eu mantenho essas avaliações frequentes, ou pelo menos em períodos. Comenta aí qual é a dificuldade maior nesse raciocínio, para que a gente tenha essa noção de como está sendo essa abordagem inicial no atendimento de vocês. Então pode comentar aí quem está participando. Eu já vi que alguém colocou aqui SP Capital, né? A cidade que está aqui. Isso. Vai comentando para mim qual é a maior dificuldade de vocês, a dúvida, aí em respeito à Evolutiva Pilates nessa aplicação inicial. O que a gente vai abordar hoje em relação ao conteúdo? Lembrando que é um evento especial, então a gente fez as informações serem formadas, serem fundidas em relação a completar umas às outras. Então, todo conhecimento tem um começo, meio e fim, só que o fim não existe, nesse raciocínio de sempre aprender e reaprender, esse olhar, essa crítica, esse desenvolvimento. Isso não vem aleatoriamente, isso não é dom, mas isso é método, né? Então, quando a gente aprende o raciocínio, isso fica realmente armazenado no nosso sistema, né, cognitivo, de aprendizado. Então, a gente consegue seguir e também ter segurança nos atendimentos. Em primeiro momento, a gente vai falar sobre fundamentos de movimento humano aplicado no Pilates. Então, muitas dificuldades hoje observadas é não entender um pouco dessa anatomia integrativa, desses circuitos de cadeia. Então, não consegue fazer esse link. A nossa formação é muito fragmentada, né? A nossa visão acaba sendo fragmentada. E o nosso público também vem, talvez, com uma visão muito segmentar, onde eu preciso tratar minha lombar, eu preciso fortalecer a lombar. Preciso tratar o joelho, eu preciso fortalecer o joelho. Onde eu preciso tratar meu pé, um entorse, uma faceite, mas preciso trabalhar esses músculos intrínsecos do pé. E se limita a esses segmentos. Então, o nosso cliente imagina que o tratamento é segmentar, muitos dos casos. A indicação clínica também acaba sendo segmentar. Então, quando vem para a metodologia, Pilates, para o atendimento, a gente tem que ter um olhar de globalidade. Isso envolve uma anatomia integrativa. Isso envolve circuitos de cadeias. Então, a gente não fica limitado ao segmento. A avaliação do movimento como uma bússola, como um direcionamento. E se a gente não tem uma avaliação, né, um olhar funcional, de que como esse corpo está funcionando, é muito difícil a gente ter um roteiro a ser levado em questão, a aplicação dos exercícios, quando a gente não tem uma avaliação direcional. A estrutura de aula que passa confiança, então assim, se eu tenho um fundamento de movimento, se eu tenho uma avaliativa, eu vou ter realmente uma estrutura de aula a ser projetada. Eu consigo entender o que é pré-pilates, eu consigo entender o que é repertório central daquele dia, daquele movimento, e eu preciso entender, e vou entender, sobre essa finalização de aula. Uma aula começa, ela tem um meio e ela tem um final. Então, todo esse roteiro serve como direcionamento nessa montagem de aula. Protocolo de atendimento sem uma receitinha mágica. Então, quando a gente fala de protocolo, ele é um direcionamento. Ele não é um protocolo a ser seguido, né? Do jeito que está na teoria, vai ser aplicado. Porque teoria e prática são duas coisas completamente diferentes. Mas se eu tenho um roteiro, se eu tenho um protocolo direcional, eu tenho possibilidades de abordagem. Então não fica uma aula solta, uma aula que não consegue se conectar. Quando alguém chega com uma dor lombar, por exemplo, uma dor cervical, eu vou dar sempre os mesmos exercícios, porque esses exercícios são para dores lombares. Só que não existe exercício para dor lombar, existe exercício para o circuito do corpo. E diante desse circuito construído, fortalecido, mobilizado, organizado biomecanicamente, o corpo tem a chance de se recuperar. Então a reabilitação, ela vem diante dessa performance do movimento, dessa evolutiva de movimento, e não ao contrário. Então a aula não tem que ser projetada, ou não deveria ser projetada para uma dor lombar. Aula de lombar, aula de quadril, aula de joelho, mas sim levando em questão como esse corpo está funcionando, qual é a via funcional desse corpo, o padrão de movimento.
porque é o padrão de movimento compensatório que mantém essas disfunções, essas lesões, essas degenerações e possivelmente que mantém essa dor crônica. Então, quando a gente tem um direcionamento, um protocolo, não significa que a gente só vai fazer aquilo para todo mundo. Não existe exercício igual para todos. O exercício pode ser levado em consideração ao roteiro de movimento, mas a adaptação, a observação, a adaptação é individual, porque assim eu consigo levar a questão funcional de cada um. Então, a gente vai abordar um pouquinho também isso na prática hoje, tá? Esse olhar que também é muito importante. Dentro do fundamento do movimento, a gente vai entender minimamente aqui, né, diante de uma live, anatomia, fisiologia e biomecânica. E todo esse olhar se integra. Se eu não tenho conhecimento anatômico integrativo, né, não é a origem e inserção apenas. O músculo não se limita a apenas esse compartimento, mas sim esse circuito, né, esses músculos em conexão. A fisiologia do movimento, como o corpo se movimenta, como envolve essa questão metabólica, sistêmica do movimento. Também como via biomecânica, como essas cargas, esses vetores de força são levados em consideração. A gente sabe que tem contração concêntrica, excêntrica, a gente sabe que tem isométrica. Então, assim, a gente como profissional do movimento, estar a par de qual musculaturas a gente está levando como resistência, né, diante do próprio corpo, diante da gravidade e também como resistência das molas, né, que é o principal fator de resistência dentro do método. Então, a gente vai levando realmente essa consideração a ser trabalhado dentro da prática, porque tudo isso serve para levar para a prática. Eu não tenho que entender apenas as leis de Newton, né, ação e reação, a aceleração de um corpo, isso é uma física. O que eu tenho que entender é da biomecânica do movimento, o que acontece no movimento quando eu exijo daquela estrutura. Então, isso leva em consideração uma biomecânica funcional, não a biomecânica engessada, onde eu só decoro o que é eixo de alavanca, o que é braço, né, de potência, mas sim o que eu levo dentro da prática. Movimentos integrativos, que gera essa anatomia integrativa pelo sistema de função e também pelos circuitos miofaciais, cadeias miofaciais. Se a gente não aborda essas cadeias em conexão, essa funcionalidade dela, a gente perde a atuação de refinamento. Então, se a gente não enxerga essa totalidade, fica difícil a gente corrigir particularidades. Então, a gente vai entender do todo, do movimento, dos fundamentos do movimento, para que a gente consiga levar o refinamento específico, segmentar, necessário para cada cliente. E aí, como que vocês se sentem diante dessa anatomia integrativa? Tem dificuldade nessa observação de cadeias? Como que é enxergar tudo isso na função do movimento? Porque a cadeia anterior e posterior, dentro do Pilates, a gente não divide. São cadeias de integração. Me responde aí como é que é essa integração entre o conceito teórico, né, sobre a ciência teórica e a aplicação. É fácil? É difícil? Como é que está sendo para vocês nesse decorrer do tempo, dos atendimentos? Pode me pontuando aí, para a gente poder interagir aqui no chat. Como que para vocês está sendo essa decisão da prática de observar essas cadeias nas aulas? Né? Se isso é facilitado ou se fica muito fora ainda do seu entendimento, da sua observação. E aí, outro ponto é a avaliação do movimento como bússola, né? Como um alicerce. Então, assim, para eu manter, é complexo. Sim, é bem complexo a gente entender de tudo isso, porque a gente estudou isso muito fragmentado e muito sem contexto prático. A gente teve aulas teóricas sobre isso, mas não teve aplicação, né? Independente das formações, a gente vai diretamente para alguns atendimentos lá no estágio da físio ou na parte de integração de movimentos da educação física, mas acaba ainda não levando em consideração a parte teórica desenvolvida em sala. Né? Então, assim, você ter uma formação onde pega uma parte teórica e já contextualiza a prática é muito importante, porque uma coisa depende da outra, uma base dá condição para a outra, para realmente equilibrar essa balança.
Então, é complexo mesmo. E quanto mais a gente fica fora dessa observação teórica, né, de conceito, de fundamentos e de aplicação, mais a gente se limita e essa limitação gera insegurança também na abordagem dos movimentos. Então, na avaliação do movimento como bússola, como orientação, a gente precisa identificar o que o cliente consegue fazer, o que ele tem dificuldade de fazer. Porque, normalmente, a gente não pode pré-julgar alguém que já treina uma musculação, alguém que já treina, já tem um conhecimento de treino de outra parte técnica, que nunca treinou Pilates, vai ter realmente um condicionamento físico no Pilates. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o que ele tem de força, o que tem de mobilidade de uma via técnica de outro esporte, outra atividade física, não tem nada a ver com a linha metodológica Pilates. E o Pilates, ele é o que dá base a grande maioria dos outros movimentos. Por quê? Porque trabalha neuroevolutivo, é neurointegrativo. Quando a gente fala neuro, não é apenas neurológico, mas é o sistema nervoso, o córtex pré-frontal, que é o córtex motor, levando informação para esse sistema do sistema espinhal, que é o sistema segmentar, é o sistema realmente corporal. Então, tudo isso se soma. Então, quando a gente leva a integração do movimento do Pilates, ele dá base para musculação, ele dá base para artes marciais, né, para lutas, ele dá base para o balé, ele dá base para outras atividades de rotina, de basquete, de vôlei, de tênis, né, independente se eu estou fazendo uma simulação do gesto esportivo. O Pilates não é feito para a gente levar o gesto esportivo dentro do nosso atendimento. Ele dá base para isso. Por quê? Porque ele é uma complexidade neuroevolutiva, neuromotor. Então, a gente dá a base dentro do método e aí o cliente se sente mais satisfeito sobre via de performance, de técnica e de competência funcional. É isso que envolve a finalidade de um treinamento Pilates, de uma prática, de uma frequência desse treinamento Pilates. Porque ele dá base para vários outros movimentos. Porque realmente ele vai nesse fundamento inicial. Para a gente observar, a gente vai demonstrar aqui uma avaliativa do Rolling Like a Ball, tá? É um exercício dentro do mat, que normalmente o pessoal não costuma passar, e ele é feito exatamente para ser inserido dentro desse repertório, porque ele é um repertório base. Ele é fácil de fazer? Não é fácil de fazer. Ele é fácil de explicar? Também não é fácil de explicar, mas é importante que a gente leve esse roteiro de movimento como via avaliativa e como via de treino também. Então, vou pedir para o meu parceiro aqui. Estou tendo dificuldades em avaliar e adaptar exercícios com alunos muito obesos, né? As aulas acabam ficando um pouco repetitivas, que realmente dificulta toda essa logística, né? Principalmente porque isso impede muito a mobilidade. E a gente tem que chegar nessa mobilidade para depois chegar realmente no trabalho de elasticidade e força. Mas a gente pensando num roteiro de questões funcionais, a gente vai introduzindo os exercícios fracionados. Então, por isso que tem que entender da base do movimento para que a gente consiga fragmentar o movimento, dar condição dessa construção. E aí, realmente, as aulas vão fluindo mais. Porque senão fica realmente aquelas aulas, né, toda limitada, né, os movimentos mais limitados, tá? Vou dar ali algumas dicas de avaliação e também de como levar esse Rolling Like a Ball para os clientes. Ver se liberou o espaço aqui. Vou usar a base ali do Cadillac. Veja se o áudio tá bom para vocês, tá? Um cliente sentado. Tá? Então, sentado com as pernas aqui em cima. Tá? Então, ele vai ficar sentado da forma que ele conseguir ficar, uma base confortável. Ele vai dobrar os joelhos e apoiar os pés. Beleza? Ele tá já aqui fazendo uma contenção aqui com os braços. Mas o que a gente vai ver diante desse movimento? Primeiro, para eu ter uma mobilidade, eu preciso ter estabilidade, e vice-versa. Para eu ter estabilidade, eu também preciso ter mobilidade. Então, quando a gente vai fazer essa construção desse movimento, em primeiro momento, a gente vai exigir estabilidade, para depois realmente essa mobilidade e essa construção de isometria. Então, leva o tronco um pouquinho mais para trás, coloca as mãozinhas atrás das coxas, tenta apoiar os pés, pode deixar os pés separados, não precisa ficar em V position, tá? Faz um round para trás com a coluna, menos cabeça. Então, a gente evita que a cabeça cervical
fique muito exagerada nesse rolamento, não encosta o queixo no peito, porque toda flexão aumentada é uma parte compensatória. Então, não é só o que não faz, mas o que faz em excesso também é uma compensação, tá? É uma disfunção. Então, a gente faz um rolamento, cresce mais essa linha cervical, é como se eu quisesse crescer nessa curva C, e aí eu vou sustentar uma perna apenas, tirando um pé do contato, e volta. O outro lado, tirando o pé do contato, e volta. Primeiro, eu quero uma isometria nessa base sacral, nessa centralidade, preservar. E essa flexão de quadril sem usar muito o flexor diretamente, mas usando realmente o abdômen para fazer essa puxada da coxa diante do tórax. Posso fazer isso fragmentado, segmentar, e posso fazer isso em conexão, as duas pernas ao mesmo tempo. E ele se mantém nessa base. Se a gente quer gerar mais segurança para o cliente, a gente pode fazer um apoio e pedir para que ele mantenha esse contato aqui com a minha mão, tá? Porque aí ele não desaba a cervical, não compensa, mas também se mantém nessa conexão. Ele não me empurra com a cabeça e também não desgruda a cabeça da minha mão, mantendo essa conexão entre cervical e sacral. Beleza? Ótimo. Pode aproximar um pouquinho mais o joelho, se for possível, com o seu cliente, na avaliativa e também no movimento. Pode travar agora aqui em cima dos joelhos, travando o braço mesmo, pode até fechar. Beleza? Traz agora um conjunto de rolinho do corpo, trazendo os joelhos para você, tirando os pés do contato. E tenta ver se ele consegue manter isso isometricamente. Beleza? Se ele não tem essa condição, pode voltar? Essa condição de manter, dificilmente ele vai conseguir executar o movimento. Para a gente não gerar insegurança ou desmotivações do aluno, a gente limita o movimento ali. Por quê? Porque eu não estou só usando como via de treino esse movimento, mas eu estou usando como via de avaliação. Se ele consegue se manter nessa isometria, nessa conexão do braço em relação ao quadril, em relação à centralidade, nesse apoio sacral, ele possivelmente vai conseguir fazer o movimento com mais finalização, com mais identificação da postura. Então faz essa conexão, se encaixa, linha cervical, rolinho para trás, isso. E faz esse rolamento para trás, vai e volta. Isso, vai e volta. Ótimo. Beleza? E aí ele consegue fazer, ele não conseguiu, ele criou uma nova alavanca e voltou, tá? Tudo isso serve como via de avaliação e como via de treinamento. Legal. O que a gente gostaria de ver sempre? Que esse movimento fosse levado, não em todas as aulas, né, obviamente, mas que fosse levado um pouquinho com maior frequência. Por que não em todas as aulas? Não é necessário a gente ficar levando o mesmo exercício toda a aula, mas a gente precisa voltar no repertório que a gente estimulou, porque senão a gente perde também o parâmetro avaliativo dentro do próprio exercício. Se ele faz esse único movimento e nunca mais faz, ou fica meses sem fazer o mesmo movimento, perde-se o fio de avaliação. Então, uma linha funcional, estrutural, o que eu preciso identificar qual estrutura está pecando no movimento, a estrutura por incompetência de função, que é por mobilidade, ou por elasticidade, ou por resistência ou força. Se eu não levo esse movimento de novo para reavaliar e condicionar de novo e melhorar essa performance, eu perco esse método avaliativo. Tá? Então, grande parte dos exercícios do MET, principalmente os primeiros, que são da base, ele serve como avaliação, reavaliação e intervenção diante da performance do movimento. Porque a partir desse movimento a gente consegue construir vários outros. Então a base, o alicerce, tem que ser respeitada para ter uma avaliação e também para ter performance de construção funcional para os próximos exercícios. E aí a gente vai pensar nessa estrutura de aula, né, que passa muita confiança para nós. Se a gente consegue entender do fundamento dos movimentos, anatomia integrativa, fisiologia do movimento, biomecânica aplicada ao Pilates, a gente vai ter uma avaliativa funcional, de identificação, de observação clínica, desse olhar refinado do que esse corpo precisa como estrutura, a gente vai conseguir organizar uma aula do pré-Pilates à finalização. A gente vai ter condição de pensar o que eu preciso empregar dentro do pré-Pilates,
dentro desse exercício central, né, dessa entrega central daquele atendimento, e também como eu vou finalizar um atendimento. A finalização é tão importante como o começo. Não é porque, faltou tempo ou sobrou tempo, eu vou inventar qualquer coisa. Mas esse repertório de finalização de aula serve como base para o próximo atendimento, para a próxima aula, o próximo dia de intervenção. Então, eu vou construir um raciocínio desde o início, tem uma elaboração no meio, eu vou colocar esses movimentos dentro desse histórico necessário para o desenvolvimento desse corpo funcional e também consigo finalizar com segurança, onde eu levo realmente, entrego o específico, mas diante de uma globalidade. Não é o contrário. Eu tenho que entregar somente um específico e o global se perde. O corpo funciona na sua integração, no seu sistema. E aí, na parte, eu vou desenvolvendo, realmente, cada um vai ter a sua performance e a sua orientação sobre correções. Beleza? Então, todo esse processo serve para a gente ter uma estrutura de aula. E essas aulas são construídas, né? Então, a gente tem esse mapa onde a gente pode seguir sobre essa logística, né? Sobre o início, meio e fim de um atendimento. Pensando que eu vou levar esse contexto para o próximo atendimento. Então, o próximo atendimento eu já estou focando no pré-pilates de aquecimento, na estruturação de consciência, no exercício central e também nessa finalização. Beleza? E aí, para vocês ficou interessante a gente observar esse movimento como avaliação e também como direcionamento de movimento? Comenta aí se está interessante aí essa fala e se faz sentido para vocês a gente conversar sobre isso. Dentro do protocolo de atendimento, sem receita, né? A gente não deve seguir uma receita, mas podemos ter e deveríamos ter protocolos, né? Protocolos, direcionamento, uma logística onde a gente consegue seguir, mas também não ficar limitado, mas consegue pensar dentro desse segmento as adaptações necessárias. E a gente pode seguir também pensando todo esse trabalho se chega um cliente naquele dia de uma fase aguda, de uma dor, de uma queixa, ou se ele já vem procurando isso dentro do método, né? Normalmente os clientes, para mim, chega com uma dor já, com uma lesão ou com algo a ser trabalhado por via de reabilitação. Poucos chegam com via de postura, de força, de performance. A maioria é por uma questão de tratamento. Então, já segue como um atendimento clínico. O que a gente não precisa fazer é fazer uma aula de lombar, é fazer uma aula de joelho, é fazer uma aula específica demais, onde não leva o corpo à sua totalidade, onde não considera o seu sistema, tá? Mas entender qual é o caminho a ser observado. O protocolo serve para que a gente avalie no lugar certo, a gente faça uma intervenção no lugar certo, e lugar certo não é lugar de dor. Tá? Poucos casos, o lugar certo de tratamento é na dor, né? O local que está sofrendo, ele é por via de sistema. É o sistema que está sofrendo. Aquele lugar é a demanda maior. É o que está sendo mais lesivo a esse sistema. Mas eu não posso forçar além do que eu preciso. Até porque pensa se eu já tenho algo disfuncional naquela região, desfavorecida e aumentado a nocepção, a dor, eu vou estar ainda gerando mais aferência, mais informação para um tecido que está altamente sensibilizado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que completar essa cadeia, dissociar tudo isso, para que o corpo em um sistema de globalidade, de complexidade, trate essa região. Dar condição para o corpo tratar essa região não é tratar o segmento, é tratar o sistema. Aqui também, a maioria é dor crônica. Então, imagine dor crônica. Quando a gente vai entender sobre dor noceptiva, dor nociplástica, dor neuropática, a gente vai interpretar que a dor noceptiva é uma dor mais aguda, mais local, segmentar. Faz até um pouco de sentido eu tratar ali um entorse, uma pancada, uma contusão, um estiramento. Faz um pouco de sentido. Mesmo assim, o foco, os 90%, os 80% do atendimento é sistema e uns 20% do atendimento é segmentar, quando se trata de uma dor noceptiva, segmentar, por trauma direto,
ou por lesão direta, beleza? Os outros, nociplástica e neuropática, é um sistema em disfunção. Principalmente a neuropática, que envolve o sistema nervoso, não é só aquele segmento que está inflamado ou sensibilizado. É um circuito neural em aferência aumentada, em sensibilização aumentada. Coloca esse corpo inteiro para trabalhar. E limita, na verdade, como via de proteção, esse alongamento desse segmento de inflamação, de alteração química. Então, saber tratar o corpo e também saber o que não fazer em alguns momentos, né, sobre essa via aguda, dessa inflamação, principalmente pensando na linha neural, é muito importante. E aí, a gente vai falar de dor nociplástica, que é a dor crônica. É a dor que está lá há mais de 3 meses. Já deixou de ser segmentar. Ela é sistema nervoso central. E aí se envolve toda a cadeia. Não adianta ficar tratando uma dor que começou por via segmentar, noceptiva, e se transformou em uma nociplástica pela cronicidade, pelo tempo. Sem contar que uma dor crônica, ela vem normalmente acompanhada de uma alteração degenerativa. Uma hérnia de disco não é só uma fase aguda que tem uma disfunção ou um prejuízo funcional. É a via degenerativa. Então, cessar a dor não é tratar o sistema. Porque tratar a dor, o analgésico talvez consiga até tratar. Ou o anti-inflamatório consegue até reduzir a inflamação. Mas se a causa degenerativa não for cessada ou interrompida, ou pelo menos estabilizada, a gente ainda não tratou o que realmente precisa tratar. Por isso que a globalidade vale mais a pena enxergar a globalidade dessa anatomia integrativa, desses circuitos de cadeia, e entender o que a gente está fazendo. Beleza? Então, fale para mim o que mais aparece para vocês aí sobre via de dor. Normalmente é dor crônica. Já tem, né, uma caminhada. E aí o clínico, né, o ortopedista ou o médico aí de origem, de atendimento da dor, vai tratar o sintoma. Ele dá remédio, analgésico, anti-inflamatório, ele dá até um protetor neuropático, né? Mas a causa mecânica disfuncional, quem avalia e quem trata, quem faz a intervenção, somos nós, profissionais do movimento. Tanto físio quanto educador físico. Porque dentro do método, quem trata esse sistema de recuperação e de performance, somos profissionais do movimento. Beleza? Então, me fala aí quais são as principais inseguranças sobre esses protocolos aí. E aqui eu vou demonstrar rapidamente o que a gente pode seguir com uma dor lombar. Vamos pensar numa dor lombar degenerativa, uma protusão discal, uma desidratação, ou seja, o começo de uma via degenerativa e também uma parte inflamatória, né? Tem uma aferência neural, tem uma ciatalgia, lombalgia, ciatalgia envolvida, tá? E aí a gente vai pensar num circuito de exercício, um que envolve o nosso circuito, e não apenas segmentar. Não é fortalecer o core apenas isolado da cadeia posterior, é fortalecer uma cintura, né? É fortalecer glúteo, é fortalecer abdômen, é fortalecer o grande dorsal. Então, quando envolve esse circuito de cinturas, envolver a cintura pélvica, envolva a cintura escapular no tratamento. Envolveu a cintura escapular, como disfunção, lesão, alteração, mexa também na cintura pélvica no tratamento. Essas duas cinturas precisam estar coerentes ao sistema funcional. Se a gente não mantém que a nossa cadeia funcional e a nossa cadeia espiral, que liga essas duas cinturas ativadas, proprioceptivamente fortalecidas e rápidas para essas proteções de estabilidade, a gente perde fundamento de reabilitação e de performance de movimento. Beleza? Então, é uma dica. Envolveu uma cintura, próxima a ela, que já é um tóraco lombar aqui que envolve quadril, envolva a cintura escapular, que a gente tem respostas muito significativas por envolver circuitos de cadeias profundas, principalmente as cadeias musculaturas de estabilização. Então aqui a gente vai pensar numa queixa lombar, mas vamos pensar no exercício do footwork ou reformer. Mas o footwork é para os pés, não necessariamente. Quando a gente entende da base do movimento, a gente vê que ele alinha o sistema. Se ele alinha o sistema, ele também dá condição para essa coluna lombar
que é a questão do nosso cliente aí, que a gente está imaginando, também se organizar, também se estabilizar. Entende que a gente não precisa mexer a região para tratar a região? Porque se a gente mexe a região e fica forçando a região além do que ela já está sensibilizada, a gente aumenta as aferências, aumenta a percepção, aumenta o sangue. Sim, a gente precisa levar sangue, mas não necessariamente a gente precisa movimentar essa região nesse primeiro momento. Principalmente numa fase aguda ou numa dor crônica que já vem se estendendo há muito tempo e que nem o analgésico faz mais sentido para o tratamento e nem anti-inflamatório. Beleza? Então, a gente vai usar o footwork aqui no Reformer. Pegar mais? Sim, né? Vou pegar um pouquinho. Ó, a gente vai subir a barra. Não vai subir no mais alto nível. 2 molas pesadas, no caso aqui 2 molas vermelhas. Tá? O cliente deita, ele já se posiciona na cintura escapular ali pelos ombros, nessa adaptação de alinhamento da cintura escapular. A cabeceira alta, que normalmente o pessoal não presta muita atenção, mas no fundamento do exercício isso pede. Por quê? Porque ele é um alinhamento da cadeia posterior. Ele faz essa integração. E a gente fazendo essa flexão sutil da cervical, a gente já tem esse alongamento medular sutil, sem gerar uma aferência de intervenção e de estímulo à dor. Tá? Então, a gente já tem um caminho aberto para essa linha medular. Então, a cervical leve, na flexão, com a cabeceira alta, a gente já consegue ganhar espaço neural. Entende que a finalidade já está sendo empregada pensando na linha segmentar. Então, a gente vai estar com a barra, a gente vai pedir a base dos toes, que é a base dos dedos, abraçando a barra aqui. A gente faz essa conexão de trazer esses calcanhares para cima, pode deixar alinhados paralelos, menos, um pouquinho menos, isso. Beleza? Aqui a gente já está com a pelve neutra, não deixa o cliente ficar em retroversão, ou seja, chapar a lombar, o estofado, e nem antiversão, onde cria demais essa lombar, essa lordose, esse túnel, tá? Então, no meio do caminho disso, é a pelve neutra. Puxa o ar, já coloca a respiração, diafragma é muito importante para trabalhar diante dessa mobilização interna da parte visceral e também levar sangue nesse segmento lombar. Então, a gente vai puxar o ar levando o aparelho para longe. Se o cliente não consegue empurrar todo o joelho, não é uma questão de força nesse momento, é uma questão de alongamento neural. Beleza, a gente não vai até o joelho total, a gente volta soltando o ar, impedindo que o carrinho volte com velocidade, ou seja, freando o movimento. Fazendo o teste de excêntrica. Vai na concêntrica e volta no freio da excêntrica, freando o movimento. Ótimo, entende? Então a gente já está levando em consideração a patologia, a lesão, a disfunção, a queixa, mas a gente está usando um exercício que não é para isso. Não existe exercício para isso, exercício para aquilo. Existe o fundamento do movimento e a adaptação realmente diante de alguma queixa. Então puxa o ar para levar. Isso, não precisa ir todo o joelho, vamos pensar que está bem irritativo aí, essa via neural, e solta o ar freando o movimento. A gente pode trabalhar no toes, no archers, né, no arco do pé, fazendo essa integração dos interósseos aí, né, dos metatarsos. Então, a gente vai, na ins eu vou, na ex eu volto. Exatamente a musculatura posterior, glúteo sendo ativado. Não quero que ele sinta muito flexor, ó, o flexor tá molinho. Lembra que o William Pessoas, que é um flexor de quadril, se ele tiver também muito imperativo, ele puxa, traciona a lombar. Isso gera uma hiperlordose, já é um desvio postural significativo essas compressões dessas vértebras. Então, eu não quero flexor atuante, eu quero extensor atuante nessa estabilização. Puxa o ar e volta soltando o ar. Beleza? Posso usar pelo Reels, apoio dos calcanhares. Joga em dorso. Isso, porque agora eu vou usar um pouquinho dos fibulares, tá? Eu vou levar o carrinho, mesma intenção, não aumenta mais a dorsa é mantida, tá? Dorsa isométrica de posicionamento, de força de tornozelo. Tudo que a gente faz em relação ao pé, joelho, quadril, a gente mantém essa cintura estabilizada.
Muito importante o alinhamento dos pés para equilíbrio dessa pelve. Então, trabalhar os footworks aí é muito relevante essa função da parte pélvica que dá condição para a região lombar. Beleza? Obrigada. Então, entende que o movimento não é feito exatamente para aquilo apenas? Ele é sistema, e dentro do sistema a gente consegue fazer os segmentos, as partes, né, de específico a ser desenvolvido. Aqui também a maioria é dor crônica, né? Dor crônica vem muito, né, por várias, uma bursite, uma tendinite que, ó, tá há anos, né? Um túnel do carpo, há anos. Faceite plantar, esporão no calcâneo, já tem muito tempo. Mais de 3 meses a gente já caracteriza como dor crônica, porque aquela região não foi tratada quando ainda é numa via aguda ou mal tratada, porque às vezes é só tratada por via química, né, por via medicamentosa, não por via de movimento. E quem realmente trata o corpo é colocando o corpo em movimento, essas cadeias em função, tá? Então a gente tem todo esse segmento a ser trabalhado no protocolo direcional, beleza? E aí você também pode pensar como você vai decidir tudo isso, né? Como eu levo em consideração todo esse tratamento. Se eu tenho já esse fundamento de movimento, se eu entendo desse circuito, se eu entendo dessa anatomia integrativa, se eu tenho uma avaliação, se eu tenho estrutura de aula, começo, meio e fim de uma aula, eu chego no protocolo direcional. Entende? Eu não preciso montar uma aula para lombar, mas eu preciso entender de um raciocínio sistêmico. E isso é realmente pensar no atendimento específico, mas não é fazer uma aula específica, porque o método foi feito para dar base para uma função, e a função realmente gera a cura, né? Gera essa integração de recuperação e performance também. Então a gente vai entender um pouquinho que todo mundo passa pelas mesmas bases, gente. Todo mundo começa igual, certo? Todo mundo já tem esse começo de carreira, da insegurança ao reconhecimento profissional, a credibilidade, né? Já tive casos das pessoas virem até mim antes de ir no médico, né? Ah, não, eu não quero ir no médico, deixa quieto. Porque vai chegar lá, eu vou fazer a mesma coisa, é anti-inflamatório, é analgésico, e eu sei que isso não vai melhorar. Então, quando a gente começa a entrar dentro dessa linha de eles confiarem no nosso tratamento motor, de função, de movimento, além da linha clínica, que obviamente se soma a esse tratamento, muitos dos casos, mas que não é realmente curativo, às vezes muitos dos casos é paliativo, a gente cria realmente essa intensidade de reconhecimento. Mas esse reconhecimento dentro do cliente, né, para falar, para abordar, não vem de um dia para a noite, vem de uma trajetória, principalmente de um direcionamento. Tem coisas que hoje eu sei que eu gostaria de ter, né, gostaria de ter aprendido lá atrás, para economizar meu tempo, minha dedicação, minha sofrência de angústia, quando eu não tinha muita segurança para os atendimentos. Então, da insegurança a ter confiança é um processo. E todo mundo passa nesse tipo de processo, principalmente na formação. A gente é estudante, a gente tem várias informações. E aí, quando a gente chega para o atendimento, a gente se sente cru e também não sabemos por onde começar normalmente. Porque a formação nos dá muitas informações, talvez muitas informações realmente aleatórias. Não tem muitas conexões, tá? E aí, quando a gente pensa em tomar uma decisão de estudar e continuar estudando, precisamos saber o que eu quero investir sobre estudo. Quem eu vou seguir, quem eu vou ter como base de mentoria, como base de orientação, para que realmente eu tenha um direcionamento profissional. Senão, realmente se perde muito no meio do caminho, né? E aí, eu já pensei em desistir do método, né, ou dos atendimentos aí diretamente com Pilates, ficar só dentro do consultório, da fisioterapia padrão particular, um cliente só. Porque aí quando você atende dentro do método, você atende 1, 2, 3, 4 no mesmo horário. E aí se você não tem todo esse repertório de confiança, isso se soma, né? Porque você tem mais coisas a ser trabalhadas ao mesmo tempo. E aí? Né, como é que faz esses atendimentos acontecer? E me mostre aí, pontue aí no chat, como é que foi para vocês, como é que tá sendo, talvez, agora, passar por essas dificuldades de confiança. E se vocês já passaram ou pensaram em desistir em algum momento
da carreira, ou da carreira total, ou dessa parte de atendimento no método. Porque passou na minha cabeça em algum momento que eu não era capaz, que eu não dava conta, de que eu precisava aprender cada vez mais exercício, mas eu não entendia dos exercícios, então também não me ajudava em nada, me sentia cada vez mais insegura e mais incompetente sobre isso. E se vocês conseguem pensar que a carreira pode sim ter uma alavanca, né, uma tomada de decisão, se vocês conseguem pensar que existe um caminho sim seguro, prático, aplicável, direto, que vocês consigam realmente fazer uma evolução da carreira, né, pensando em sair desse pré-conceito, né, desse pré-fundamento e realmente ganhar realmente referência profissional. Se vocês já conseguem enxergar isso dentro das atuações de vocês ou de quem vocês estão seguindo por aí. Vai pontuando para mim se tem esses objetivos de construção. E aí, tudo que eu falei hoje é uma pequena fração, né? É só uma parte do caminho, tá? Quem já está me acompanhando, já tem um tempo aqui nas lives, já viu que eu estou entregando bastante coisa em relação ao material, né, que eu tenho, as minhas experiências, né, tanto prática quanto avaliativa, quanto orientação anatômica, fundamentos, base de movimento, e também essas estruturações de aula e protocolos. A gente vai falando isso nas lives, mas ainda se torna muito pouco em relação ao que a gente pode ganhar. E para quem quer acelerar ainda mais essa capacidade de construção, de reconhecimento da carreira, foi essa a minha ideia de construir o movimento consciente no Pilates, que é um método passo a passo de como a gente pode evoluir, né, muito rápido e ganhar realmente um roteiro de estudo, um roteiro de aplicação, um roteiro de raciocínio, um roteiro onde me orienta, porque o Pilates ele é um fundamento metodológico, mas normalmente nas formações ele é aplicado de uma via muito prática direta. Só que eu preciso ter um conceito, um fundamento, eu preciso conectar essas informações. Se eu não tenho essa conexão, eu acabo perdendo esse raciocínio. Então a gente aprende os exercícios, mas a gente não consegue aplicá-los. E aí é um curso 100% gravado e diretamente ao ponto, passo a passo, módulo a módulo, mostrando toda essa construção entre fundamento do movimento, bases anatômicas, fisiologia, biomecânica, avaliação, aplicação de estruturação de aula, mapa mental, começo, meio e fim de uma aula, como construir as aulas base, intermediária, avançada, e também protocolos direcionais das principais patologias aí, que normalmente vai chegando para nós, para a gente ter um raciocínio. A construção do raciocínio vale muito mais do que eu ter várias informações de como fazer. E eu vou decorar, vou apenas aplicar, mas eu não vou ter o pensamento de construção. E eu realmente não vou dominar o método que eu preciso levar para o meu cliente. Tá? Então, foi pensado dentro desse conceito, um método passo a passo, onde eu consigo entender toda essa fundamentação dentro da aplicação. O curso ele é completo por 10 módulos, né, do raciocínio clínico, avaliação, a montagem de aulas e protocolos. E aí dentro também, por via de exclusividade, grupo do WhatsApp, onde a gente tira as dúvidas e troca essas experiências, né, dentro dessa construção de ensino continuado, e o acesso total é imediato. Então a gente tem o acesso total, né, desse curso que já está gravado, já está completo, né, entregando todos esses módulos, e imediato diante da compra, beleza? A Marilda que está aqui, ela já fez, né, a sua compra do outro lançamento, do outro evento, né, que a gente fez, e aí ela já está acompanhando o material por lá e também está acompanhando as lives aqui. É interessante que a gente vê que é um estudo continuado, realmente um direcionamento para que a gente tenha todo esse trabalho de fundamento chegando na aplicação com o cliente. Então, e aí eu consigo ainda fazer dentro dessa aplicação, dentro desse curso, dessa formação, 2 bônus exclusivos, tá? Para as 30 primeiras pessoas que adquirirem, né, entre hoje e amanhã, a gente consegue disponibilizar 2 bônus exclusivos. Quais são eles?
sistema facial de tensegridade, o sistema facial que conecta essas cadeias miofasciais. Além disso, liberação miofascial dinâmica diante do movimento. Então, assim, não é só a gente fazer uma estimulação manual, mecânica, mas sim diante do movimento. Então, colocar essas cadeias em ativações e pontos a ser liberados, para que a gente realmente consiga potencializar os nossos atendimentos pilates, né? Ou levar isso em outros atendimentos, né? Um atendimento consultório, atendimento em algum evento esportivo, um atendimento, né, em outras ideias de logísticas. Então, a gente consegue aumentar ainda cada vez mais a nossa percepção diante do contato manual e também dessa observação do movimento. Tudo isso ficará disponível 24 meses, ou seja, é um curso que você tem até 2 anos para você acessar de novo, fazer a revisão, fazer esse estímulo aí cognitivo, mental e também de aplicação e assistir quantas vezes quiser, né, nesse prazo de 24 meses, né, de 2 anos aí. E aí, para a gente finalizar, para a gente poder fazer toda essa entrega desse material, a gente está saindo de um valor, né, pré-estabelecido, tudo isso é um método a ser construído por via comercial, né, e aí a gente tem saindo de 1.647, mas para essa turma que está sendo aberta agora, a possibilidade de ser 1.072. Além disso, garantindo agora, dentro dessas 24 horas entre hoje e amanhã, a gente pode gerar ainda 25% off de desconto. Então, o pagamento sairá apenas R$ 804 à vista ou até 12 vezes de R$ 83,15, né? Só vai ter os juros realmente em relação à plataforma. Mas já é um acesso imediato, garantindo todos esses módulos de construção, de fundamento de movimento, até aplicação em protocolos direcionais. Essa é só a chance de evoluir anos em apenas semanas, né? A gente já fez toda essa montagem pensando que o estudo é semanal e que é possível você construir uma carreira de entrega, de confiança, num tempo muito rápido, né? Realmente economizar esse tempo aí de trabalho e é um estudo direcionado, onde a gente tem começo, meio e fim em relação a essa organização. O fim nunca é o fim, porque a gente sempre continua estudando, mas é um direcionamento onde dá base de como aplicar e como construir esse raciocínio dentro da metodologia Pilates. E aí, é a garantia total também que a gente entrega em relação à venda dentro da plataforma Hotmart. Então, a garantia total é que se você não gostar do curso, comprar, adquirir e não tiver acesso, não achar que é interessante para a sua logística de ensino, de conhecimento, de aplicação, não faz sentido para você, é garantia de 7 dias, né, nesse reembolso aí da compra, tá? A isenção total de qualquer multa, de qualquer prejuízo financeiro. Tá? A Marilda está comentando, sim, muitas informações, muitos insights que não tinha visto em outros cursos. É interessante que eu jogo muitas dicas, ideias e coisas de anexo, né? Material de apoio, checkpoint, onde a gente faz isso acontecer na prática. É olhar o movimento teórico e colocar isso para aplicação. E aí você tem o acesso inteiro do curso e essa garantia, que é a garantia de seu risco é 0. Se você não curtir o material, achar que não é interessante, em 7 dias esse dinheiro é estornado, né? A compra é estornada. E aí vai ser disponibilizado o link para quem está nos grupos do WhatsApp, tá? A minha equipe vai disponibilizar lá no link do grupo do WhatsApp e também o link que a gente vai disponibilizar aqui no Instagram, que vai estar na bio, né? Diretamente na bio, para ter acesso a essa compra, essa garantia de inscrição e adquirir realmente o curso, tá? Lembrando que daqui 24 horas e 1 minuto, a Hotmart já vai fazer um reajuste automático, que já está garantido pela plataforma, então o valor vai voltar a ser o valor normal, né, o valor cheio, e a gente não vai ter como mexer diante disso, beleza? E aí você tem, enfim, quem está aqui participando desde o início até o fim, você tem 3 possibilidades, né? Falar, não é material para mim, deixa quieto, eu aprendo de outro jeito, ou aprendo sozinho, vou construindo, né, meu raciocínio, continuo do mesmo jeito que eu estou nos meus atendimentos, ou eu deixo, né, essa oportunidade passar, ou aproveitar realmente o método validado por mim, pela minha equipe,
pelo meu tempo de experiência de aplicação e também acelerar a sua evolução e conquistar segurança e que você merece, enfim, que você merece se sentir confiante nos seus atendimentos. A escolha sempre vai ser sua, né? Eu tô aqui para ofertar material também para vocês, mas também fazer uma oferta de algo muito importante, que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, então eu também ganho muito com isso, em relação a manter o meu raciocínio, né, minha prática aí de teoria, de ciência e aplicação ativas, então tudo isso é levado em consideração. Beleza? Mas se vocês acharem que não é para ti, eu entendo que não é o momento, mas se você quer garantir essa oportunidade, será uma oportunidade de evoluir realmente nessa carreira profissional, que é uma carreira linda, de movimento, que é uma área que está só crescendo em relação aos atendimentos, a busca pelos métodos, né, de construção de movimento está sendo muito mais hoje falada na mídia, em vários outros assuntos. Então, a gente é realmente um profissional que está sendo levado em consideração a esse crescimento aí. E quem não se atualizar, quem não tiver essa base de movimento como estrutura, como segurança de atendimento, vai ficar para trás no mercado de trabalho, né? No mercado e também como via comercial. A gente precisa se posicionar como profissional que conhece do método, conhece do movimento humano, e isso é realmente o que eu consigo entregar dentro desse curso online. Então, eu agradeço para quem participou desde o início, né, até agora, ou quem já entrou na metade do caminho. A gente falou muita coisa aqui, que vale muito a pena a gente revisar, ver e avaliar se isso é importante para vocês. Estou esperando vocês, né, nessa próxima turma. E já, logo finalizando aqui, eu já vou abrir a possibilidade de compra, de fazer essa sua inscrição, essa compra e realmente entrar nesse grupo, que vai ser realmente uma verdadeira alavanca da sua carreira profissional dentro da metodologia Pilates. Eu agradeço muito a Marilda, que sempre está aqui participando, várias pessoas estão aqui sempre participando, tem pessoas novas aqui também, que a gente consiga realmente construir uma carreira dentro do método e levar toda essa nossa logística de atendimento aí numa evolução, num patamar muito maior do que estamos hoje. Gente, fiquem com Deus, eu agradeço muito. Vai ser disponibilizado lá no link da bio e também no WhatsApp, nos grupos, né, o link para vocês visualizarem essa formação, tudo que compõe esses módulos, essas etapas de ensino, de estudo, e que seja interessante para vocês. Eu acredito que porque para mim sempre foi uma construção, e hoje eu agradeço muito por estar aqui apresentando para vocês essa minha construção de formação, tá? Então, Movimento Consciente no Pilates. Agradeço muito e boa noite.